Iniciar a gravação. Estão vendo aí a tela, pessoal? Tá dando para ver aí a tela? Tá dando aí? Então vamos lá. A gente viu lá na nossa videoaula que a gente pode ter, para medição de corrente, a gente tem basicamente dois tipos de medição. A primeira medição seria através de um sensor shunt ou uma resistência shunt, porque a gente sabe que a gente sabe que através da primeira lei de Ohm, né, V igual a RI, se eu tenho a minha tensão e tenho a minha resistência, eu consigo descobrir quanto vale a minha corrente, certo? A gente viu isso, como são esses nossos sensores shunt. Esse aqui é a aparência de alguns deles, mas de potência tem algumas aparências diferentes também. E normalmente eles são feitos para aguentar uma carga demasiada, então eles têm que aguentar uma potência grande, ok? A gente já fez aqui, já demonstrei para vocês como que a gente faz para fazer esse tipo de medição. Lembram que eu desenhei aqui um amplificador operacional, certo? De acordo com o que a gente ajusta ele aqui, a gente consegue fazer com que ele faça essa medição de tensão para a gente, ajustando os ganhos e tudo mais. E a gente começou a falar sobre o sensor de efeito Hall, certo? Qual que é o princípio de funcionamento do sensor de efeito Hall? É exatamente o efeito Hall. O que é o efeito Hall? Ele é a capacidade de um corpo em gerar uma diferença de tensão em dois terminais quando a gente passa por esse corpo uma corrente e um campo magnético, certo? Então, com base nessa corrente, nesse campo magnético, será provocado aqui essa diferença de potencial, que é o que a gente chama de tensão de Hall, ok? Na nossa videoaula eu demonstrei passo a passo como é que a gente faz para encontrar essa tensão de Hall, qual que é o princípio físico por trás disso. Eu falei para vocês também que esse efeito foi uma das primeiras formas de descobrir que quem se move dentro de uma corrente elétrica é o elétron e não o próton. Então é uma carga negativa e não uma carga positiva, beleza? A gente conseguiu chegar ao final da nossa aula, a gente conseguiu ver essa equação aqui, onde a gente tem a nossa relação da nossa tensão de Hall que está sendo coletada pelo campo que está sendo aplicado. Esse campo aqui é o que a gente usa para medir a nossa corrente, já que, se vocês lembrarem, a integral de B dl ela é igual a μ 0i. Não é isso? Então, eles são diretamente proporcionais. Então, eu consigo fazer esse cálculo com base nisso. Uma outra coisa que a gente demonstrou é que sensores de Hall, eles não necessariamente podem ser exclusivamente não invasivos. Pode ser que aconteça deles serem invasivos, certo? Alguns desses sensores de Hall que são utilizados juntamente com o Arduino, ele já tem uma característica mais invasiva. Por quê? Porque no lugar daquele campo, eles vão medir essa corrente que a gente tem aqui. Tudo bem? Um outro tipo de sensor que a gente estudou foi esse sensor potenciômetro, que é um sensor meio que a gente não espera que seja um sensor, a gente utiliza isso mais como um ajuste. Mas ele acaba sendo um excelente sensor e um sensor muito barato para a gente utilizar, caso a gente queira medir posições angulares ou diferentes formas de posição, dependendo de como é que a gente vai fazer esse encaixe. Essa resposta dele linear com base na sua variação
é uma coisa que a gente consegue tirar muito proveito, beleza? A gente fez esse exemplo e, por último, a gente viu sobre fotodiodos ou fototransistores. Algumas pessoas consideram que são coisas diferentes, outras consideram que são iguais, mas eles são meio que iguais mesmo. Eu não considero que tem muita diferença entre eles. Ambos você vai excitar eles com luz e eles vão liberar a passagem de corrente proporcional à quantidade de luz. É basicamente o funcionamento deles. E hoje eu queria concentrar os nossos esforços nesses carinhas, no fotodiodo e no fototransistor. Beleza? Deixa eu descartar aqui. Vou voltar aqui, vou pausar a nossa exibição aqui por um minuto para vocês voltarem aqui a me ver, certo? Porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Como eu disse para algumas pessoas que já estavam aí na sala, eu quase que roubei o laboratório inteiro e trouxe aqui para casa para, durante esse período de quarentena, eu estar conseguindo fazer alguns experimentos para que vocês vejam esses experimentos na real. Uma das coisas que eu trouxe foi esse carinha aqui, certo? Quem que é esse carinha? Ele é um motor, tem um motor DC aqui dentro, simples, e tem um disco aqui. Se vocês observarem aqui o disco, ele tem vários furinhos, ele tem 4 furinhos em pontos aqui diferentes. Eu posso girar ele aqui, ó, que vocês vão ver. São 4 furinhos. E esses 4 furinhos eles servem para permitir a passagem da luz. De um lado aqui eu tenho um diodo emissor de luz e do outro lado, que está bem aqui dentro, ó, bem aqui, vocês não vão conseguir ver, mas está aqui dentro, bem aqui, ó, bem lá dentro, tem um fotodiodo ou um fototransistor. A ideia disso aqui é que a gente conseguisse, de um lado, emitir um raio de luz e receber esse lado de luz do outro lado na forma de um pulso de luz, de um pulso luminoso, ok? Acabou que, por algum motivo, o fotodiodo ou o fototransistor aqui está queimado. Eu já peguei ele desse jeito. Eu não sei se é o fotodiodo ou é o fototransistor, certo? Mas um deles está queimado e eu não consegui fazer esse experimento aqui na prática para vocês verem ele funcionando fisicamente. Essa aqui era uma das práticas que eu realmente queria fazer com vocês, porque fica muito bacana da gente fazer isso no LabVIEW. Mas eu não vou deixar vocês sem essa parte experimental. Eu bolei uma outra estratégia aqui para que a gente consiga ver como seria esse funcionamento. Tudo bom? Eu vou conseguir simular aqui tudo pelo computador para que vocês consigam visualizar como isso iria funcionar para a gente. Não vai ser igual dentro daquilo que eu queria que fosse realmente, mas vai dar para vocês terem uma noção. Tem outras coisas aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu também trouxe, e eu vou ver se semana que vem eu consigo demonstrar isso para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu trouxe muita coisa, calma aí. Achei aqui o que eu quero mostrar. Uma das coisas que eu trouxe é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, diferentemente do que muitos de vocês possam esperar, isso não é um sensor de efeito Hall. Ele é uma outra forma da gente fazer medição de corrente, que é através de um transformador de corrente. Eu passo aqui, ó, e ele vai fazer uma transformação dessa corrente. E essa transformação ela é linear e proporcional a essa minha corrente que está passando aqui de forma não invasiva. Lá no laboratório a gente tem um sensor de efeito Hall realmente, só que acabou que eu esqueci de pegar ele para trazer. Beleza? Então, quando a gente voltar de quarentena, eu vou tentar fazer uma prática com ele. Esse aqui eu queria mostrar para vocês. Apesar dele estar lá no nosso slide como exemplo de um sensor de efeito Hall, ele não é um sensor de efeito Hall, mas o funcionamento dele é muito parecido em relação ao sensor de efeito Hall, ok?
Tem umas outras coisas aqui também que vão ser legal, a gente vai poder utilizar mais para frente. Potenciômetro, obviamente, eu trouxe alguns potenciômetrozinhos aqui. Eu também tenho alguns aqui em casa que eu vou utilizar. Vou tentar fazer uma filmagem para a semana que vem. Trouxe aqui também um motorzinho, um servomotor, para que a gente consiga utilizar ele posteriormente para fazer alguma experiência. O DAC, obviamente, está aqui. Deixa eu ver. Eu tinha jogado ele aqui em algum canto. Eu trouxe dois DACs, eles estão por aí. Então eu vou conseguir filmar algumas coisas para vocês depois. Eu vou ver se esse fim de semana eu sento e faço algumas filmagens, porque nessa parte experimental é mais fácil eu filmar, porque como eu tenho que ficar fazendo a mudança de câmera de celular para câmera do computador, para vocês verem como é que é feito a programação e tudo mais, eu acredito que eu fazer uma filmagem, não uma aula online, vai ser mais fácil. Tudo bom? Nossa, tá faltando uma galerinha boa aqui, hein? Vamos lá então, vou espelhar a tela aqui de novo e vou mostrar para vocês o funcionamento básico desse fotodiodo, meio que na prática, não é realmente uma prática, mas vai dar para vocês terem noção. Eu vou querer que vocês vão participando durante a aula, que como a gente vai programar no LabVIEW, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês vão dando sugestões, seja pelo chat, seja desabilitando o microfone e falando comigo rapidamente, ok? Deixa eu habilitar aqui a minha tela de novo. Tá dando para ver aí o espelhamento da tela? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o Tinkercad. Vocês conhecem o Tinkercad? Não? Então vamos lá. Tinkercad, ele é um software da Autodesk, um software online da Autodesk, que permite que a gente faça algumas simulações. A gente pode criar projetos aqui, dentre eles projetos de circuitos elétricos, beleza? Então eu posso vir aqui, por exemplo, em criar novo circuito. Eu vou fazer aqui ó, uma simulação com fotodiodo, certo? E ele tem vários elementos aqui que eu posso usar. Eu estou aqui só nos componentes básicos, mas ele tem uma infinidade de componentes aqui que eu consigo usar. Eu vou vir aqui ó, e colocar todos os componentes disponíveis. Vocês vão ver aqui a quantidade de componente que dá para utilizar para fazer algumas montagens. Inclusive ele tem aqui 741, ele tem optacoplador, ele tem várias outras coisas aqui que dá para fazer simulação. Ele tem Arduino aqui, tá lá embaixo, ó. Ele tem Arduino. Cadê o Arduino, gente? Ele tem Arduinos aqui, ó. Dá para simular coisas com o Arduino aqui igual na vida real. Então ele é um softwarezinho bem completo que dá para a gente utilizar. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse 4N25, que eu não quero utilizar ele. Eu vou simular aqui como que seria essa nossa montagem para fazer essa medição de velocidade nesse nosso motor DC, certo? Um modo que a gente utiliza para fazer medição de velocidade com o motor DC é o que a gente chama de encoders. Então, encoders. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece o que são encoders? Então, encoders, eles são placas perfuradas ou discos, certo? Que eles vão permitir, que eles vão demonstrar de alguma maneira a posição rotacional de alguma coisa. Seja essa posição... Deixa eu desligar o microfone aqui do Iago, porque ele não desligou. Então, seja uma posição
de rotação, no qual a gente consegue medir uma velocidade, ou a posição angular mesmo, certo? Então a gente consegue fazer essa utilização, beleza? Então para simular isso aqui, eu vou pegar uma protoboard, ok? Tem uma protoboardzinha aqui, vou rodar ela aqui, não, vou deixar ela do jeito que ela estava mesmo, porque eu vou simular como se nesse meio aqui eu estivesse passando alguma coisa, certo? Fotodiodo, para que a gente consiga fazer ele funcionar, a gente tem que emitir luz para ele, não é? Então, eu vou pegar esse LED aqui, vamos fingir que esse LED aqui ele é branco, e eu vou alimentar esse LED de modo que eu consiga acendê-lo, beleza? Então, para que eu consiga acender ele, eu vou colocar aqui uma resistência, colocar aqui uma resistência de uns 100 ohms, tá bom? 220 ohms. 220 ohms, beleza? E vou conectar esse outro terminal aqui ao terra. Ok? Para eu testar se isso está funcionando, eu vou pegar só uma bateria de 9 volts aqui mesmo. Ele tem fontes aqui também, viu, gente? Aqui, ó, tem fonte de energia, mas só uma bateria de 9 volts aqui já resolve para a gente. Então, eu vou usar só ela mesmo. Então, olha aqui, ó. Vou conectar esses dois. Vou pegar esse aqui. Ligar aqui embaixo. Certo? Para eu simular, eu clico aqui, iniciar a simulação. Então aqui, ó, tá beleza, o meu LEDzinho ali tá funcionando. Esse avisozinho aqui que ele deu é que ele tá falando que a corrente aqui está em 30,9 mA e a recomendada é 20 mA. Então eu posso aumentar aqui esse meu resistor para correr menos risco, certo? Se eu colocar uma resistência muito baixa, vocês vão ver que ele explode ali, ó. Vou colocar aqui 500 ohms, que já dá para ver o LED acendendo aqui de boa. Tranquilo? Do outro lado, eu vou pegar aqui um fotodiodo. Acontece que aqui ele tem basicamente dois fotodiodos. Esse carinha aqui e esse. Os dois funcionam exatamente igual um fotodiodo. Esse aqui, o funcionamento dele aqui no programa está muito bugado. Ele não está funcionando direito. Então, eu vou usar só esse de cá. Beleza? Então, olha aqui, eu vou colocar ele aqui, como se um tivesse virado de frente para o outro. Vou pegar agora um resistor. Esse resistor vai na minha alimentação positiva. Vou deixar ele aqui com valor de 1K por enquanto. O outro terminal eu também vou conectar ao terra. Beleza? Então vou fazer a ligação aqui do outro lado. Essa prática, gente, a gente vai montar isso aqui realmente para que a gente consiga, assim que a gente voltar, a gente vai montar isso na prática, a gente vai ter uma prática exatamente desse jeito aqui, para que vocês consigam visualizar melhor esse funcionamento. Beleza? Então, fiz as conexões aqui, certo? E como é que eu vou saber se esse carinha está ou não está funcionando? Se ele estiver permitindo a condução de corrente, isso significa que ele está diminuindo a sua resistência. Se ele não estiver permitindo a condução de corrente, é como se ele estivesse aumentando a sua resistência. Então, eu vou conectar um voltímetro aqui, bem nesse terminal aqui, ó. Aqui tá bom, certo? Por quê? Esse voltímetro, ele vai me dizer qual que é a tensão que está chegando aqui. Se essa tensão for muito alta, significa que esse meu sensor, que esse meu fototransistor ou que esse meu fotodiodo, ele não está deixando passar muita corrente, ele está expressando uma resistência muito alta. Se a tensão estiver sendo baixa, ele está deixando passar toda a corrente e é como se ele fosse um curto-circuito conectado direto ao terra, que vale zero. Ok?
Então, se eu simular aqui agora, vocês vão ver, eu estou colocando 9 volts, está saindo 8,98. Isso quer dizer que, esse fototransistor, ou esse fotodiodo, ele está recebendo pouca luz. Se eu aumento a quantidade de luz aqui, ó, diminuiu, não diminuiu? Só que diminuiu muito pouco. Por que ele diminuiu tão pouco? Alguém sabe me responder? Hein, galera? Não. Negativo? Não. Não sabem? Tudo bem. O que está acontecendo, gente? Ele diminuiu tão pouco porque essa minha resistência aqui ela está muito baixa. Então, na hora que eu vou fazer essa relação entre a minha resistência que esse fototransistor está exibindo para essa configuração dela e essa minha resistência realmente, acaba que esse meu fototransistor está ficando com uma resistência muito maior. Então, o que eu faço para burlar isso? Eu aumento essa minha resistência aqui. Vou jogar ela para 10K. Desse modo, olha, ele começou com 9,8. De acordo com que eu aumento a luminosidade dele, perceberam que ele diminuiu muito mais, a variação de tensão dele foi muito maior, certo? Se eu aumento mais ainda essa minha resistência, essa variação for maior ainda, olha só. Então, geralmente, quando a gente monta esse tipo de circuito, a gente coloca uma resistência aqui bem maior do que essa resistência, para que eu consiga enxergar essa minha variação de tensão muito mais fácil, certo? Então, nesse exemplo que eu dei aqui do motorzinho que eu trouxe para fazer o controle da velocidade, a gente conseguiria gerar uma onda quadrada cada vez que passasse por uma fresta dessa. Então, toda vez que ele passa, deixa eu mostrar isso para vocês. Toda vez que ele passasse, então eu tenho aqui, né? E ele tem as frestas dele. Ele tem os buracos dele aqui que permitem a passagem da luz. Beleza? Toda vez que a luz passasse por um buraco desse, eu ia aumentar a quantidade de luz excitando o meu fototransistor. Então, eu ia sair de uma corrente, de uma tensão que estava lá em cima, supondo 9 volts, ele ia abaixar, saiu desse ponto de luz, ele subia. Ficava, baixava de novo, subia. Baixava, subia. Então, eu ia conseguir gerar essa onda quadrada, beleza? Com essa geração de onda quadrada, eu consigo fazer o meu cálculo da velocidade. Como que eu ia fazer esse meu cálculo? Eu ia ter que descobrir qual é a frequência que está acontecendo aqui. O meu F. Por quê? Porque sempre que ele acha, como esses carinhas aqui estão igualmente espaçados, sempre que ele passar, ele ia fazer essa mudança que ia acontecer sempre ao mesmo tempo. O período dessa mudança, ele ia ser igual. Se o período é igual, a minha frequência também é igual. Só que ele demora quanto aqui para completar uma volta? Ele demora 4 buraquinhos desse aqui para completar uma volta completa, certo? Então, se ele vai demorar 4 buraquinhos desse para ser uma volta, esse período que eu ia ter para fazer uma volta, esse período que eu ia ter para passar em 2 buracos, na verdade, ele teria que ser multiplicado por 4 para que eu soubesse qual é realmente o meu período de uma volta. Ok? Se o meu período tem que ser multiplicado por 4, essa minha frequência tem que ser dividida por 4. Beleza? E era isso que eu queria mostrar na prática para vocês hoje.
Como eu não vou conseguir mostrar isso na prática, eu vou simular isso de uma outra forma, certo? Então, eu vou utilizar uma outra estratégia para conseguir fazer essa simulação. Alguém tem alguma dúvida? Pergunte. Poderia ser uma só. Não tem problema em ser uma só. Naquelas nossas máquinas que a gente tem lá no laboratório, quando a gente usa aquele tacômetro no modo de emissor de luz, tem só uma fitinha que faz a conta de cada volta, não é? Não é isso? Então, lá cada volta é um pulso só que ele está considerando. Só que geralmente a gente coloca mais posições para que haja menos chance de erro. Ali pode acontecer durante a contagem ele perder a passagem dessa fitinha. Então o cálculo vai ser realizado de uma forma completamente errada. Se você colocar mais elementos, o cálculo começa a se tornar mais preciso. E tem uma outra vantagem: eu consigo calcular a posição onde esse meu elemento está. Se eu tenho 4 desses negócios, eu consigo determinar se ele está em uma posição de 90, 180, 270 ou 0 graus. Entendeu? Como se fosse o motor de passo. Eu consigo determinar essa posição onde ele se encontra. Tudo bom? Não é a melhor maneira, dessa forma aqui, como a gente vai fazer hoje, mas é uma maneira que a gente consegue fazer, certo? Na terça-feira, que é a nossa aula, eu vou explicar melhor, a gente vai ficar a aula inteira falando só sobre encoders, beleza? A aula de terça-feira vai ser online, de novo, ao vivo, aqui. Então, vocês vão avisando os coleguinhas aí para eles não faltarem. Apesar de que eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Eu estou gravando aqui para disponibilizar. Mas é interessante que vocês estejam presentes na aula para que vocês participem e tirem dúvidas também. Tranquilo? Como que eu vou fazer para simular essa onda quadrada para vocês? Eu vou vir aqui, ó. Tchau. Eu vou vir aqui no meu LabVIEW, certo? E vou criar alguma forma aqui da gente conseguir simular uma entrada de onda quadrada. Ele me permite fazer isso. Eu tenho aqui, ó, dentro de Expresso, entrada, eu tenho Simulate Signal, certo? Então eu consigo simular algum tipo de sinal que eu queira. Eu vou simular um sinal que ele tem uma frequência de, deixa eu ver aqui, uma frequência de 50 Hz, ok? Uma frequência de 50 Hz significa que ele dá 50 voltas, ele completa 50 ciclos em 1 segundo. Eu vou querer uma onda quadrada, porque como a gente viu, a gente vai estudar uma onda quadrada. A amplitude dele pode ser 1 volt, mas eu não quero que ele varie de menos 1 a 1. Eu quero que ele varie de 0 a 1. Então, eu vou dar um offset aqui para ele variar aqui, ó, de 0 até 2, não tem problema. Pode ser de 0 aqui até 2 mesmo, ok? Esse Dutch Cycle aqui eu não vou me importar por enquanto, vou deixar aqui tal como está, certo? De 50%, porque ele não vai afetar tanto assim no que eu quero fazer. Vou dar um OK, ele já vai gerar aqui automaticamente. Só que eu vou acrescentar aqui desse lado, eu vou colocar aqui um indicador vertical. Certo? Eu vou até aumentar ele aqui. Para que eu estou colocando esse carinha aqui? É porque eu vou usar esse cara para variar a minha frequência. Beleza? Esse é quem eu vou utilizar para variar a minha frequência. E eu vou variar essa frequência entre 50 e, sei lá, 250 Hz.
ok? Então, eu vou colocar essa variação dele aqui entre 50 e 250 Hz. E vou conectar aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho entrada de offset, de frequência, várias outras entradinhas aqui, ó. Eu vou pegar esse meu valor e colocar aqui em frequência. Então, agora, essa frequência que eu estabeleci aqui como 50, eu consigo definir ela com base nessa minha variação aqui, ó. Certo? Eu consigo estabelecer qual que eu quero que ela seja. Vamos ver como é que fica esse sinal? Então, eu vou vir aqui, ó, em Graph, colocar um Waveform Chart, para que eu consiga ver a formação desse sinal de onda quadrada se está dentro daquilo que eu desejo. Para que essa repetição aconteça livremente, eu vou colocar um while loop aqui. Vou colocar aqui um botão de stop, certo? Para que eu não tenha que utilizar esse recurso aqui de rodar continuamente. Eu vou simplesmente rodar e ele vai ficar aqui em um loop infinito. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em rodar. Tá aí, tá me formando. Só que eu não estou conseguindo ver nada, né? Principalmente se eu aumentar aqui, eu vejo menos ainda. Por quê? Porque essa frequência está muito rápida, porque está ajustada aqui no meu Waveform Chart. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Aqui em Visible Items, eu vou disponibilizar aqui o Graph Palette. Esse Graph Palette, ele tem a opção aqui de eu conseguir dar um zoom horizontal. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui só uns 4. Então, tá aí, ó. Eu tenho a formação aí da minha onda quadrada, certo? Ela tá quase como uma onda, na verdade, trapezoidal, até porque na vida real a gente não consegue formar uma onda quadrada, né? Mas tá dentro do que eu esperava já. Agora, eu preciso buscar alguma estratégia para sempre que ele detectar aqui uma borda de subida, eu fazer uma contagem de 1. Eu incrementar 1, certo? Como que eu posso fazer isso? Como que vocês fariam isso se vocês estivessem utilizando o Arduino? Vamos lá, gente. Essa é a parte da aula que eu quero que vocês conversem comigo. Como que a gente faria isso no Arduino? Vamos, pessoal. A aula tem que ser participativa. Não sei. Então vamos lá, né, gente? Deixa eu pegar um quadro branco aqui. No Arduino, se a gente visse que a gente tem uma onda quadrada assim, eu acredito que a maioria de vocês faria algum código da seguinte forma. Caso essa minha tensão que eu estou medindo aqui de entrada ultrapasse um determinado valor, eu incremento mais um, certo? Então, se ela passa de 0 para um determinado valor, eu incremento 1, ok? Eu ia fazer essa incrementação, beleza? Então, eu colocaria um limitador, passou desse valor limite, eu incremento 1. Por que que isso não daria certo? Alguém sabe responder por que que isso não daria certo? Isso não daria certo, gente, porque para um mesmo valor de pico, a gente pode ter vários valores de coleta. Então, ele ia passar desse determinado valor e ia falar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá acima desse valor? Tá. Então, considera 1. Esse ponto está acima? Tá. Incrementa mais 1? 2. Esse ponto está acima? Tá. Incrementa mais 1? 3. E assim por diante. Certo? Então, para o mesmo valor aqui, a gente poderia encontrar vários incrementos diferentes, o que não é verdade. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar é conferir valores de antes e depois. A gente faria assim. Eu pego
esse valor que está nesse ponto e vejo se ele é igual a esse valor. Se for igual, não incrementa. Se for diferente, se esse segundo valor for maior do que esse primeiro, incrementa mais um. Por quê? Quando eu chegar aqui, ó, ele vai ler um valor baixo. E aqui em cima, ele vai ler um valor alto. Então, ele vai falar, esse é maior do que esse? É, incrementa 1. Então, ele vai conseguir fazer essa contagem. É a melhor maneira que a gente tem para fazer esse tipo de tratamento. O problema é, o LabVIEW ele não funciona com variáveis, ele funciona com blocos. Então, eu não consigo utilizar essa mesma lógica do Arduino para fazer essa contagem de velocidade. Eu tenho que buscar uma estratégia nova, certo? Então, vamos buscar outra estratégia para a gente utilizar. Vou abrir o quadro branco aqui de novo. Vou pegar aqui, redesenhar a nossa onda quadrada. E eu tenho que pensar em alguma nova estratégia para que eu consiga fazer a medição da minha velocidade. Ok? Alguém consegue me dizer alguma estratégia que pensou aí, que a gente pode utilizar? Pode desabilitar aí e falar, que eu não tenho como agora ver o chat. Pensar em alguma estratégia? Eric, Iago, Marcos. Alguma ideia? Eu não consigo ver chat, gente. Perfeito. Se eu calcular com qual frequência esses pulsos ocorrem, eu consigo calcular a minha velocidade, certo? Vamos simular como se fosse esse nosso motorzinho. Então, cada volta são 4 pulsos diferentes. Então, eu tenho que saber aqui quanto tempo demora para completar um ciclo e multiplicar isso por 4, certo? Que é o tempo que vai demorar para completar o meu ciclo completo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu LabVIEW. Vou vir aqui no LabVIEW. E agora, para esse meu sinal de saída que eu estou tendo aqui, deixa eu aumentar isso aqui. Esse meu sinal de saída, eu tenho que arrumar alguma maneira de calcular a frequência dele. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou procurar aqui algum elemento de processamento de sinais, ou que vai me ajudar a calcular, a fazer medidas com base em frequência. Beleza? Então, aqui, vou vir aqui em Expresso, análise de sinal, olha aqui, ó. Dentro de análise de sinal, tem algumas opções aqui. Uma delas é esse Tone Measurements. Se eu vier aqui nesse Tone Measurements, ele vai me abrir aqui uma opção na qual ele mede a minha frequência. Beleza? Então, eu vou desabilitar essa amplitude, que não faz diferença para mim nesse momento, e eu quero que ele faça medições de frequência. Então, eu vou jogar um determinado valor ali dentro e ele vai me responder com uma frequência, ok? Dou OK aqui, ele já programou aqui o meu sinal. Vou puxar esse meu sinal aqui de cima, ó, certo? Essa minha resposta aqui vai ser essa frequência que eu estou colocando aqui. Para indicar isso, eu vou pegar aqui, ó, e colocar um Numeric Indicator. Isso aqui vai ser a minha medição de frequência. Ok? Vou colocar aqui na frente e vou conectar essa saída aqui. Vamos ver se está batendo? Então, olha aqui, está em 50 Hz. Se eu aumentar, vou colocar aqui em 100, ele está medindo aqui por volta de 99. Aqui está em quanto? 99,64.
Ele está fazendo uma medição aparentemente precisa. Ok? Deixa eu dar um stop aqui. Vou colocar só um relógio aqui, gente. Só para não passar tão rápido e a gente conseguir fazer umas leituras mais precisas. Ok? É só um delayzinho. Que aí a gente consegue enxergar aqui melhor. Então aqui, ó, vou colocar aqui por volta de 180. Então deu aqui, ó. Beleza? Se eu colocar uma frequência alta demais, quer ver? Eu vou tentar dar um pause aqui e eu vou colocar essa frequência aqui lá em cima, só para vocês verem um problema, pequeno probleminha acontecendo. Então vou começar a aumentar aqui demais. Aí, ó, ele não aguentou aqui. Por quê? Porque para essa simulação a gente tem que garantir o que a gente chama de caramba, fugiu o nome. Eu sei o que é, mas fugiu o nome. Frequência de amostra, certo? Que eu falei aqui, ó, quantas coletas de sinal você vai fazer a cada segundo. Então, qual que é a sua frequência de amostragem? 1000 Hz. Então, ele só consegue medir até 1000 Hz, certo? Não. Vocês já devem ter estudado sobre o teorema de Nagst. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente, mas eu queria dar uma leve pincelada aqui. Se eu tentar colocar uma frequência aqui acima de 500 Hz, isso vai me dar muito problema, eu não vou conseguir colocar. Eu posso vir aqui, ó, e abaixar isso aqui para a frequência máxima que eu conseguir colocar ser 500 Hz. E vocês vão observar uma coisa que acontece. Se eu simulo aqui, 500 Hz ele não vai conseguir certinho, não. Vou simular aqui e vou dar um zoom. Vocês vão ver que essa minha onda aqui ela está triangular, apesar de eu estar medindo uma onda quadrada. Por que ela está triangular? Porque o número de pontos que ela está pegando para fazer essa amostragem é somente 2 a cada ciclo de onda, o que não é o suficiente para que a gente consiga ver uma onda quadrada. Então, se a gente deixar aqui uma frequência mais baixa, vocês vão ver que ele já começa a ficar mais quadrado, beleza? Quanto mais baixa essa frequência, mais quadrado eu vou ver que ele está me respondendo. Tranquilo. Agora a gente está conseguindo fazer essa nossa medição de frequência. Para que eu transforme isso em uma velocidade, que a gente mede em RPM, eu tenho que fazer uma transformação aqui. Por quê? Primeira coisa, essa frequência que eu estou medindo é somente de um ciclo. A gente sabe que são 4 ciclos para que eu consiga ter uma volta completa. Então, para eu mudar isso aqui, eu vou colocar um numeric multiply aqui e vou multiplicar esse meu sinal aqui por 4. Por que eu vou multiplicar ele por 4? Porque agora eu vou ter aqui, na minha saída, a minha frequência de voltas do motor, certo? Então, eu vou ter aqui agora, vou colocar outro indicador aqui, e esse indicador ele vai me apresentar aqui, ó, a minha frequência de voltas do motor. Beleza? Vamos simular aqui para ver. Então, olha só, está multiplicando por 4. Deixa eu colocar aqui em 50, que é mais fácil, né? 4 vezes 50, 200. Certo? Então, quer dizer que ele está dando 200 voltas a cada segundo. Só que a gente mede velocidade do motor em voltas por segundo? Não, a gente mede em rotações por minuto ou voltas por minuto. Para que eu transforme isso aqui em voltas por minuto, o que eu faço? Eu vou pegar aqui novamente um multiply e vou multiplicar esse meu valor aqui de cima por, vou criar aqui uma constante 60. Então, agora eu vou ter a minha resposta de RPM, rotações por minuto. Certo? Vou pegar aqui, colocar ele aqui em cima e ligar os dois aqui, ó.
Beleza? Então, para uma programação aqui bem simples, eu realmente queria que vocês fizessem essa prática na vida real. Assim que a gente voltar, a gente vai fazer essa prática, certo? Porque ela é bem interessante para a gente aprender a mexer com os recursos do, do LabVIEW, já que eles são tão diferentes do Arduino. Beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, 12.000 rotações por minuto, se eu vou aumentando, ele vai aumentando a minha quantidade de rotação ali, ó. Beleza? Também consigo diminuir. Deixa eu colocar aqui um valor variando de 0, só para a gente conseguir ver diminuindo também essa minha velocidade, ó. Beleza? Consigo zerar aqui a minha velocidade. Tudo bom? Isso aqui era o que eu queria que vocês tivessem feito na prática. Realmente eu queria demonstrar isso aqui para vocês aqui em casa com o motor que eu trouxe, mas infelizmente deu problema que eu não consegui fazer isso para que vocês visualizassem, certo? Para finalizar a nossa aula, tem um assunto muito importante que a gente tem que falar, que é em relação aos nossos trabalhos finais. Vocês viram que eu mudei lá os trabalhos finais, né? Já postei lá tudo modificado, os nossos trabalhos finais. Vocês já observaram lá no portal? Misericórdia, a Laura já está chorando. Ainda não. Então, Eric, eu ainda estou espelhando a tela, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui um novo enunciado do trabalho final para que vocês consigam visualizar. O que, que acontece, gente? A gente não sabe quando vai acabar esse regime de quarentena. Ele pode durar mais uma semana, como ele pode durar mais 2 meses ou até mais. E eu acho que seria muito prejudicial para vocês. A gente fugiria totalmente do objetivo da disciplina, que é vocês aprenderem a manipular sensores, se eu mantivesse o mesmo trabalho. Então, a minha ideia foi fazer com que vocês, pelo menos teoricamente, conheçam aplicações para os sensores que a gente está estudando ao longo da matéria. Então, o que eu pensei foi, eu vou aumentar a quantidade de trabalho para cada grupo, ele vai ser um trabalho mais teórico, não terá nenhuma parte prática, certo? Nem simulada, não tem parte prática, não tem parte simulada, é um estudo teórico, um estudo de caso, mas cada grupo tem que fazer 4 trabalhos, beleza? Eu tive que redividir os grupos, eu tentei manter os grupos igual a eles eram antes, só que respeitando os grupos que vocês já tinham feito. Só que para ficar mais fácil, tanto para vocês quanto para mim conseguir organizar as coisas, teve alguns grupos que eu tive que juntar. Tinha 2 pessoas que estavam fazendo o trabalho sozinho e um grupo de 2 pessoas que eu tive que juntar essas pessoas. Para ser justo com todo mundo, eu não joguei o trabalho que vocês fizeram até agora no lixo. Aqueles pontos que foram distribuídos estão valendo, estão lá, vocês já estão com aquela nota garantida. Agora vai ter um trabalho um pouco mais diferente que vocês vão ter que apresentar relativo ao mesmo trabalho, certo? Então, o mesmo trabalho que vocês fizeram tem um novo formato que eu quero que vocês me apresentem, com novas regras de formatação, beleza? E depois desse trabalho vão ter vários outros. Então, uma das regras é que vocês têm que fazer uma filmagem de 10 minutos no máximo, onde todos os integrantes estejam participando, certo? Todos os integrantes do grupo têm que participar dessa filmagem que vocês vão fazer, certo? Só gravar vocês aqui no computador, cada um grava falando uma parte e alguém edita para juntar tudo. Tranquilo? Apesar de vocês estarem fazendo em grupo, ninguém vai na casa um do outro para fazer reunião, gente. Faz tudo aqui via videochat. Como a gente está fazendo aqui também, dá para todo mundo ficar durante a filmagem fazendo um videochat aqui para fazer a apresentação do trabalho e tem as regrinhas do trabalho novo. Precisa de vídeo também? Precisa, Eric.
o trabalho final, todos os trabalhos final, vocês têm que fazer um vídeo explicando o, sobre o trabalho, sobre a proposta de vocês. Agora eu tirei todas as regras. Antes eu falava, eu queria um sistema de chocagem de ovos ou uma câmera térmica, eu não lembro, uma estufa, certo? Eu queria uma estufa que vocês utilizassem P&D. Agora eu só dei o tema. Eu quero uma estufa. O que vocês vão fazer para elaborar a criação dessa estufa vai da criatividade de vocês, beleza? Então, se vocês virem aqui, vocês vão ver que eu dei 20 ideias, 20 temas de trabalho. Eu mantive os temas que vocês já estavam estudando sobre e acrescentei mais alguns. Lá embaixo tem a divisão, beleza? Expliquei aqui como é que vai ser a organização da divisão. O que eu quero na parte escrita. Então tem que ter capa, contracapa, índice de figuras, tem que ter a referência bibliográfica segundo as normas da ABNT, certo? Só ter esses elementos aqui já vale um ponto. A introdução, vocês vão ter que apresentar qual é o tema de vocês, contextualizar com base qual é a importância dele e tudo mais, localizar um problema. Então aqui, eu falei aqui, por exemplo, gerador eólico. Qual que é um problema da geração de energia eólica? Contextualizem um problema e tragam uma solução. Fala qual que é o seu objetivo geral. Então, meu objetivo geral é construir deixa eu ver aqui em cima, um corretor de fator de potência automático. Explica o que é um corretor de fator de potência automático e fala, eu quero construir um corretor de fator de potência que consiga manipular diferentes capacitores para se adequarem melhor ao que for mais útil. Objetivo específico. Então, para construir isso, eu preciso estudar sobre o funcionamento de correção de fator de potência, eu preciso estudar sobre chaveamento, sobre como é que funciona o LabVIEW, como é que é feito esses controles na vida real e justifiquem por que é importante fazer esse controle de fator de potência. Depois vocês vão fazer um breve referencial teórico, breve mesmo, gente, não precisa ser um referencial teórico nível TCC, pode ser alguma coisa bem mais tranquila, mas eu quero que vocês expliquem. Então, se vocês estiverem falando, deixa eu pegar um tema aqui em cima, sobre robô de limpeza doméstica. Por que é importante limpar uma casa? Quais que são as características de um robô? Como que eu faço para um robô se movimentar? De onde que começou a surgir essa história de robótica? Eu quero que vocês comentem sobre isso, certo? Introdução, com tudo isso aqui, vocês vão me fazer no máximo umas 2 páginas. Referencial teórico, estourando ali umas 4 páginas. Não precisa ser muita coisa. Metodologia, certo? Vocês não vão conseguir construir na prática, mas vocês vão dizer quais são os procedimentos que vocês teriam que tomar para que o seu projeto funcionasse na vida real. Se você fosse construir ele fisicamente, quais que são as etapas que vocês deveriam seguir? Uma dica que eu dou, gente, utilizem um diagrama de blocos para especificar. Primeiro eu teria que fazer tal coisa, depois eu teria que fazer tal outra coisa, para depois fazer tal coisa e assim por diante. Vocês também têm que especificar como é que seria o software que ia controlar isso. Então façam um diagrama de blocos mostrando quais que seriam as características do software, o que seria entrada, o que seria saída, quais as atuações que ele teria, ok? Por último, como que vocês iam fazer para testar se realmente está funcionando. Então, de novo, gente, utilize um diagrama de bloco para falar, eu ia testar de tal forma ou de tal outra forma. Usem a criatividade para exemplificar essas coisas. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Dúvidas até agora? Sim? Não? Talvez? Estou aqui no chat, pode falar. 4 temas por grupo, Marcos. Eu já vou explicar essa parte, beleza?
Tem que ser esses? Não, mas você não pode fazer o mesmo tema que um outro colega seu esteja fazendo. Então, olha aqui. Na apresentação de vídeo, tem tudo descrito aqui, o que eu vou avaliar cada nota. Então, cada trabalho, se vocês somarem aqui, cada trabalho vale 7 pontos, ok? Cada trabalho vale 7 pontos. Então, é aqui que vocês vão fazer toda a explicação de vocês, de onde que vocês estudaram para montar essa proposta de vocês. Beleza? Tem tudo aqui que eu vou avaliar detalhado. Tem a nota aqui do lado de cada coisa. Certo? Então tá aqui falando, ó, cada trabalho terá um valor de 7 pontos. Eu dividi aqui os grupos. Então os grupos estão aqui, quem que é cada grupo e quais são os temas dos trabalhos. Vocês vão perceber aqui que esse trabalho 1 aqui é o trabalho que vocês já fizeram. Vocês só têm que readaptar ele para esse novo formato que eu estou pedindo. Então, grande parte do que vocês já fizeram no estudo para me entregar esse primeiro trabalho, está aqui. O trabalho 1 já está feito de vocês. Tem pouca coisa que vocês têm que modificar. Os outros trabalhos foi variando. No caso do grupo aqui do Iago, da Rita, do Iago e do Marcos, como eram 3 grupos diferentes, eles estão com os 3 trabalhos que eles já fizeram individualmente. Só que agora, cada um deles tem que entender de todos os trabalhos. Beleza? Porque eles têm que fazer a apresentação juntos. Tudo bem? Respondendo a pergunta do Marcos Vinícius. Precisa ser exatamente esses trabalhos que eu estou indicando? Não precisa. Vocês podem mudar o tema de qualquer um desses trabalhos a qualquer momento. Só que nenhum dos outros grupos pode fazer o mesmo trabalho que você. Então, se tem alguém fazendo sobre prótese robótica e você quer fazer, vai e conversa com ele. Se ele está fazendo a prótese robótica da mão, faz a prótese robótica do pé. Beleza? Todos os trabalhos têm a mesma data de entrega. Vocês vão postar eles para mim lá no como é que chama? Lá no portal no dia 5/6. Todos os trabalhos têm a mesma data de entrega. Então, todos os trabalhos vocês têm o mesmo tempo para fazer. Como vocês são 4 pessoas, pode ser que vocês prefiram. Cada um se responsabiliza por um trabalho e vai fazendo. E depois vocês se reúnem para trocar informações sobre eles. Ou vocês podem fazer um, finalizam ele, já posta lá, faz outro, finaliza ele, já posta e assim por diante. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas? Vamos perguntando aí. Quando for gravar o vídeo, fala, Marcos. É para gravar de todos os temas ou só de um? Cada tema tem que ter um vídeo de 10 minutos, ok? Cada tema tem um vídeo de 10 minutos. Então você tem que gravar 4 vídeos no total. Mais perguntas? Vocês preferem fazer o trabalho individual ou vocês preferem fazer em grupo? Por mim, tanto faz. Então, eu tive essa ideia de vocês fazerem em grupo, porque se vocês forem olhar os temas lá, cada tema está meio que uma área bem dividida com a outra. Cada um está indo para um sentido qualquer. Então vocês vão ter que pesquisar sobre diferentes tipos de sensores e diferentes práticas para vocês conseguirem entender. Então eu tentei nessa ideia de todo mundo ter que fazer 4 trabalhos para que vocês vejam diferentes áreas de atuação. Entendeu? É um pouquinho mais complicado, gente, realmente. Não, em relação a esse relatório e tudo mais, antes, quando a gente estava
de um ponto de vista mais prático, eu realmente ia puxar mais o trabalho. Agora eu vou ter que pegar mais leve porque eu sei que está bem complicado. Não, Marcos, não precisa de protótipo, é ideia, certo? A gente não tem como construir protótipo. Mesmo que a aula volte semana que vem, complica muito. A gente já vai ter perdido 3 semanas, então isso atrapalharia demais vocês. Então agora são ideias, vocês vão apresentar ideias para a gente. Mais perguntas? Só isso, pessoal? Ninguém tem mais dúvidas? Então, galera, lá no, lá no portal, eu coloquei essa pequena atividade aqui, ó, bem tranquila para vocês fazerem. Eu acho que está até segunda vocês poderem me entregar, que é só digitar aí sobre, me mandar em PDF, falando o que são encoders, quais são o tipo de encoder que existe e se só é possível utilizar fotodiodo ou fototransistores para fazer essa medição através de encoders. E o que mais que eu posso utilizar? 3 perguntas bem tranquilinhas, beleza? Na nossa próxima aula de terça-feira, a gente retorna falando exatamente sobre esse assunto. Vai ser uma aula exclusiva para falar sobre encoders. Beleza? Tranquilo, gente? Então, é isso por hoje. Eu realmente queria que a aula tivesse durado mais. Eu tinha planejado ela para durar mais, mas tive esse probleminha aqui na parte experimental. E a gente retorna terça-feira que vem. Bacana? Um abraço aí para todo mundo. Quem puder ficar em casa, fique. Quem tem que trabalhar, como é a situação da Laura, né, de alguns muitos outros que eu acredito que estão passando aí, mãos à obra e tomem bastante cuidado, beleza? Classe trabalhadora, eu tô também nessa classe, minha filha, não parei não. Eu tô em casa, mas eu tô trabalhando 5 vezes mais. Valeu, galera? Então, vou pausar aqui o nosso vídeo.